Olá para você que está acompanhando a programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um programa Entrevistas DPE para a gente falar um pouquinho sobre vários temas que acontecem aqui no estado de Roraima, falar um pouquinho sobre a nossa realidade. E hoje o tema que a gente traz aqui para a conversa é sobre violência contra mulheres indígenas, violência de gênero. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio Mávera Makushi, que é estudante de Direito, pesquisadora sobre esse tema, né? E vem conversar um pouquinho sobre uma pesquisa que ela fez intitulada Mulheres Indígenas em Roraima, entre o alcance e o avanço das perspectivas de gênero sobre a Lei Maria da Penha. É um tema, um trabalho que foi apresentado no Congresso Internacional Mundos Indígenas. Primeiramente, muito obrigada por ter vindo e seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite, né, da DPE, e estar aqui junto com vocês já é um avanço, principalmente dessa perspectiva da pesquisa que eu venho fazendo, né, principalmente por ser indígena também e estar atuando dentro desse campo específico voltado para a violência contra as mulheres. E esse tema é um tema extenso, né, de grande debate. Não vou dizer que eu vou saber de tudo, tem algumas coisas que elas precisam ser debatidas melhor, explicitadas, porque nós trabalhamos não só com o povo, são vários povos indígenas, e tratando de mulheres, então a gente percebe que existe também muitas diferenças, principalmente de povo, de cultura também, que é extensa. Você também trabalha na Defensoria Pública, na Casa da Mulher Brasileira, ali na Defensoria Especializada da Mulher, e atua bastante diretamente com violência de gênero, violência contra a mulher. Eu queria que você explicasse como é que nasceu essa ideia de fazer uma pesquisa específica também, além de você ser indígena, mas o que você percebeu que era necessário iniciar uma pesquisa como essa? Essa pesquisa eu já venho desenvolvendo há um tempo, foi em contrapartida do Observatório da Violência contra as Mulheres em Roraima, que pertence à Universidade Federal de Roraima, e junto com os movimentos de mulheres daqui de Roraima. E como pesquisadora, eu comecei a atuar por lá, na verdade, e aí acabei que conhecendo as instituições, porque a gente diferencia movimento social e as instituições, que no caso são em defesa das mulheres, que aí nós temos a Defensoria Pública Especializada da Violência Doméstica e do Combate à Violência, que fica ali na Casa da Mulher Brasileira. E aí, dentro dessa perspectiva, eu tive o início de pesquisa voltado para as mulheres, e o que me interessava também por conta do tema, a proximidade. Eu já tinha desenvolvido um trabalho sobre isso, e me aproximei do tema, e aí começamos um debate mais profundo sobre, e aí eu comecei a perceber que é um espaço que a gente precisa avançar. É por isso que o nome da pesquisa é sobre a Lei da Maria da Penha, que vai tratar as várias formas que ela vem evoluindo, né, durante o tempo, e isso fez com que eu percebesse que precisava. Então, eu também sou estagiária lá da Defensoria. Eu conheci a doutora Terezinha Muniz, que é a defensora pública lá da especializada, num debate. E aí ela soube que eu tinha passado no seletivo, e ela me convidou para ir para lá. Ela falou assim: Mávera, você precisa vir aqui comigo. Enfim, quando eu comecei o início, né, e aí ela me chamou para lá. E eu fui praticamente pescada, né, para ir para lá, para trabalhar com esse tema também, justamente para... E aí eu tenho uma outra visão hoje em dia. Por exemplo, quando eu iniciei a pesquisa, a gente percebia muito que tinha uma questão da falta de estrutura mesmo para as mulheres indígenas, no caso, falo desse tema. E aí, quando você chega numa instituição, você percebe todo o apoio que ela consegue alcançar, e, ao mesmo tempo, onde é que está a falha, onde é que a gente não consegue alcançar. Isso é bem importante para mim, porque enquanto, por exemplo, mulher indígena que faz pesquisa, eu estava no Caracaranã, eu acho que... E aí a doutora Terezinha também estava participando de uma ação lá, e aí nós nos encontramos, foi nessa questão. Por exemplo, é um alcance que precisa ser feito das instituições, né, claro, desse avanço, ao mesmo tempo que a gente percebe que precisa de pessoas que entendam essa perspectiva de gênero. Quando eu falo isso, é a percepção de classe social, a percepção mesmo cultural, sociocultural de que existem outras mulheres. Por exemplo, quando for aplicar uma medida protetiva dentro de comunidade, é bem diferente. Como é que vai se aplicar a Lei Maria da Penha lá? É nessa perspectiva que a minha pesquisa vem trazendo essa visão de como a instituição ela pode agir dentro de uma comunidade, por exemplo, ou então pode dar um apoio quando a comunidade solicitar. É nesse sentido.
E é um assunto assim muito extenso, muito denso também ainda, com muitas dúvidas, muitas questões ali. E aí você falando que você tinha uma visão antes de começar a atuar na instituição como mulher indígena, e agora você tem outra visão como mulher indígena atuando dentro de uma especializada, né? Dentro de uma defensoria especializada. Que mudança foi essa? O que você percebeu ali? Onde está o problema para alcançar, para reverter essa situação do alcance das mulheres indígenas? Por exemplo, antes, por exemplo, eu começava na primeira pesquisa, tanto por parte do Tribunal de Justiça também, em que nós fomos quanto era concedida medidas protetivas para mulheres indígenas, a porcentagem, e quanto é que isso foi solicitada pela Defensoria Pública, por exemplo. E isso, dentro da pesquisa, demonstrava que eram pouquíssimas, mas é justamente porque as mulheres não têm apoio. Fora da instituição, ou então comarcas que são distantes, por exemplo, Bonfim vai atender uma comarca ali de vários municípios. Pacaraima vai atender Normandia, ou vai atender o Iramutã. Então, são muitas coisas que precisam ser feitas. A gente só tem duas especializadas. Tem o primeiro juizado e o segundo, né? Então, tudo isso envolve como é que as mulheres vão vir da comunidade, né? Fazer uma ocorrência, fazer um BO. Então, tudo isso também está dentro. Às vezes elas vêm e às vezes voltam, às vezes não tem apoio da comunidade, enfim. Tem essas questões que as instituições elas passam. Tem a questão também de intérprete, por exemplo, nós não temos intérprete dentro da Defensoria Pública, por exemplo. Existem mulheres Yanomami, existem mulheres Wapixana que falam outras línguas, né? Waiuai, enfim, que sofrem essas questões de violência, que às vezes não podem ser relatadas em português, quem é que vai entender? Então, existe essa barreira linguística mesmo, né? A linguística também, as formas sociais, igual eu te falei, quem é que vai buscá-la, ou quem é que não vai. Mas, por exemplo, dentro da especializada, a quem trabalha lá, justamente, tem uma parceria muito grande. Tem os carros que buscam as pessoas em parceria, principalmente com outras instituições, por exemplo, pessoas que sofreram abuso, né? E está sendo atendido pela Defensoria Especializada da Mulher. Por exemplo, teve uns dias que tivemos atendendo, foi mulheres da comunidade Camararenho, acho que é do Iramutã, em que a especializada disponibilizou o carro para ir buscá-la e para ficar na casa da mulher brasileira também, porque existe toda uma estrutura psicológica, né, de assistência social também dentro da casa. Mas só que a nossa parte, por exemplo, ela é diferenciada lá dentro da Defensoria Pública, que também é uma outra estrutura que faz parte da Casa da Mulher Brasileira. E aí, por exemplo, outro tipo de vulnerabilidade social é a questão das mulheres migrantes que são indígenas, que são o Aral também. E aí a dificuldade é muito maior, porque aí você vai precisar de um intérprete, tanto da língua, né, outras línguas, o Aral, vai precisar de um intérprete para português, que é também, né, do espanhol. E então existe toda uma questão que é muito mais forte. Eu acho que é dessa parte que eu falo, dessa questão mesmo de compreender uma realidade. Por exemplo, como é que você, igual eu falei, como é que você vai aplicar uma medida protetiva dentro de uma comunidade em que praticamente todos são parentes? Então, existe também essa visão de como é que a gente vai fazer. Mas eu falo que essas demandas elas têm que vir das próprias mulheres indígenas. E aí, o que acontece? A Defensoria esteve em parceria esses tempos com o movimento de mulheres indígenas, da qual também eu faço parte, que é pelo CI, o Conselho Indígena de Roraima, esteve com a Tuxaua Geral das Mulheres e elas estiveram levando várias demandas delas, né? Como é que elas têm que ser atendidas, quais são as demandas que elas precisam dentro das comunidades, os debates que elas estão fazendo. Então, elas mesmas constroem as formas de combate à violência. Identificar mesmo o que é violência, porque às vezes não entende-se que está sofrendo também. Exatamente. Né? E aí, o que elas fazem no começo é justamente identificar, colocar em pauta o que é e trazer as demandas dela. Então, a Defensoria ela sempre esteve aberta para essas questões, o que é bastante relevante, porque é claro que a gente está lá para ajudar, né, a combater esse tipo de violência, enfim. E aí, isso tem mudado bastante, por exemplo, na questão mesmo de atendimento às mulheres, a minha visão de ver como e quais são as dificuldades que a instituição passa também nesse sentido, né, de apoio, etc. É um trabalho assim, gigantesco, que a gente fala de um território inteiro, né, do estado de Roraima, e muitas
comunidades, muitos povos, né, muitas línguas, e entender também esse contexto sociocultural. Por exemplo, na sua pesquisa também, o que você identifica ali naquele contexto da cultura mesmo dos povos indígenas, especificamente das mulheres indígenas, que impacta diretamente na aplicação da Lei Maria da Penha? O não conhecimento das mulheres sobre a lei. Tipo assim, é bem perceptível isso. Embora a gente já tenha um avanço bastante do que seria violência. Outro dia eu estava num debate com uma professora em que ela falou para mim que a violência era cultural, né? Que isso acontecia em todas as sociedades. Aí eu falei assim, não, essa é uma forma de nós normalizarmos a violência. A violência ela não é normal e ela não é cultural. É uma coisa que acontece em onde está envolvido vários seres humanos, de fato. Mas a gente não pode perceber ela como cultural. Nós só existimos como espécie porque a gente viveu em coletividade, se respeitando. Senão a gente teria se matado todos, né? Todos nós teríamos morrido. Então, aí eu falei assim, não, a violência ela não é cultural. Você não pode aceitar a violência, os tipos de violência não podem ser colocado como se fosse algo cultural, jamais. Então ela tem que ser combatida de uma certa forma. Outro dia também uma indígena do Amazonas estava falando comigo sobre questões de violência. Ela disse assim, não, mas tem alguns tipos de violência que não é violência, né? Por exemplo, um tipo de violência de gênero que é identificado bastante é mulheres jogando futebol, por exemplo, na comunidade. E aí, quando os homens chegaram para jogar, elas se retiraram para eles poderem jogar. Isso é normalizado. Eles são prioridades, digamos prioridade assim. No caso. Mas eu falei assim, mas isso é normal dentro de uma sociedade também que não é indígena, por exemplo. A gente sempre vai priorizar o homem como um sexo, né, que merece prioridade. Ele trabalhou tanto. A gente faz isso também dentro de uma sociedade que não é indígena, falei para ela, o tempo inteiro. Mas o que a gente tem que pensar é que são debates de camadas, né, de camadas mais profundas. Então, percebendo essa questão de não aceitar de fato a violência psicológica, né, nem a agressão mesmo física. Então, isso tem que ser debatido e ela precisa ser exposta para que as mulheres compreendam, para que a gente consiga, né, alcançar a igualdade de gênero que a gente tanto busca. E a gente abrange essa discussão não só aqui na capital Boa Vista, não só das indígenas que moram nas cidades, que talvez já tenham até acesso mais à informação, mas principalmente os indígenas que moram no interior, que moram em vilas, né, nas comunidades mesmo indígenas, ali muitas vezes, como você falou, né, fazendo parte de um grande grupo familiar, acaba que todo mundo é realmente descendente de família, né, primo, e aí combater isso acho que se torna mais difícil, né? Não, de qualquer forma, em todos os lugares é bem difícil, né? Principalmente quando a gente se trata do ser com mulher. E aí, dentro desse percurso, é claro que, como eu falei, as mulheres estão reivindicando os espaços dela. Nós temos avançado bastante. O último dia, a defensoria, principalmente a especializada no qual eu faço parte, eu pedi para participar de uma oficina que teve no Maturuca, que é na Raposa Serra do Sol, na comunidade Maturuca. E aí a defensoria me liberou, no caso a defensora, né, que eu trabalho, e aí eu fui participar. O grande índice de violência que acontece é por conta do alcoolismo, por exemplo, na entrada de bebidas alcoólicas dentro de comunidades. Só que isso é como é que a gente pode chamar? Um outro problema ali que alcança também a população, né? Que dá força, parece, para a violência. E aí, quem de fato estava participando dessas questões foram as mulheres e as crianças. Alguns homens estavam participando de outras atividades e aí eles não foram. Mas o mais chocante foi as crianças relatando os tipos de violência que as mães sofrem. Como, por exemplo, você lembra uma história para contar e compartilhar? Eles aqui? Desenharam os tipos de violência, tipo puxando o cabelo, jogando no chão, ou aí colocavam várias bebidas em cima da mesa. E as crianças fizeram um repúdio contra a bebida alcoólica, isso partiu delas mesmo, não foi a gente incentivando de forma alguma, porque a gente estava ali para ouvir as crianças. E aí, é claro que estava a psicóloga, estava eu como acompanhante, né, jurídica e tal, mas como estagiária ainda. E aí a própria Tuxaua das mulheres indígenas, né? A Tuxaua geral também estava junto. Isso foi impactante para nós, porque as crianças demonstrando, ou seja, é o futuro, na verdade, e o presente que está ali. Elas demonstrando qual elas não querem
e também estava um pouco da juventude, né, nesse sentido. As mães, de fato, elas sentiram o peso, algumas choraram, né, na época, porque muitas das mulheres, às vezes, elas não vão falar, né, que está ocorrendo aquilo, e a gente sabe que isso acontece tanto aqui quanto lá, e aí as crianças demonstrando esse tipo de violência, o que elas não queriam, elas mesmas repudiaram. E aí, nos desenhos que elas fizeram das representações, elas falaram, não quero que isso aconteça na minha família, eu quero isso fora. E elas gritaram fora a bebida alcoólica, que foi bem impactante pra gente. E não a violência. Acho que o impacto não só para vocês, né, mas para quem está ouvindo isso agora também, para revelar que todos percebem a violência desde o primeiro ali momento de vida. São crianças que ainda talvez não compreendem bem, né, o que é de fato, mas entendem que aquilo causa mal, que as machuca também, que machuca a sua família, suas mães. E eu gostei desse relato, né, no sentido de dar um alerta mesmo à população e a todo mundo, né, que eu acho que essa situação das crianças indígenas acontece ali de forma específica, mas como você falou, né, está em toda a sociedade, indígena e não indígena. Todo mundo sofre, né, com a violência. Sim. Mas a indígena tem essa dificuldade ainda. Eu queria que você falasse outras dificuldades também para alcançar essas mulheres indígenas, principalmente na questão do acolhimento, né? Como é que acolhe uma mulher indígena vítima de violência? Pois é, justamente nesse sentido que eu estava falando para você, da dificuldade das instituições em relação a isso. Primeiro que falta de profissionais também em relação ao próprio acolhimento. De preparados, entender. Né? Só que esses tempos está tendo muita campanha em relação a isso. Nós estamos no Agosto Lilás, né, em defesa das mulheres, então todo mundo está debatendo sobre isso. Mas em questão voltada para as mulheres indígenas, a Defensoria ela tem tido um pouquinho, não vou falar nunca, né, mas essa questão mesmo de compreender. É claro que a gente tem uma perspectiva voltada para o gênero, para a classe social e para o sociocultural e tentando buscar, a gente mesmo como profissional, né? Olhar, eu estava pensando bastante da formação de pessoas indígenas, né? E esse estágio justamente da DPE, ela é voltar, por exemplo, teve cotas para indígenas, e aí foi 3 ou 4 dos meus amigos que também estão em formação. Isso é bem importante para a gente também, colocar essa diferença e essa especificidade. Também é um jeito de você dizer, olha, a gente vai estar aqui, a gente vai conseguir ouvir o nosso povo também. Por exemplo, nós somos resposta daquilo que o povo reivindicou há um tempo e agora nós estamos indo de volta para poder atender a realidade comunitária, que é um dos princípios que a gente sempre busca, né? Atender a realidade comunitária. Como fazer? É justamente dessa forma, colocando, né, de fato, que já está em lei, implementando essas políticas públicas voltadas para a formação de pessoas que compreendam a realidade do povo indígena. E indígenas, de fato, né? No caso... E é o seu próprio caso, né? Como você está falando, você é diferente de uma pessoa não indígena, o olhar para as dificuldades e as problemáticas da população indígena e o olhar de você, profissional desse lado aqui, atuando, né, nas instituições públicas, seu olhar é diferenciado para as questões e as problemáticas indígenas também. Tanto que as mulheres indígenas estiveram, esses meses, nesse primeiro semestre, lá na Casa da Mulher Brasileira, e estiveram na Defensoria. E aí foi apresentada toda a estrutura para elas lá de atendimento também, da estrutura da Defensoria Pública, né? E para as mulheres indígenas também, como é que atende? Então teve o caso das mulheres Yanomami, que eu já falei que teve algumas dificuldades por questões de intérprete, saber como é que foi o caso, enfim, várias coisas. Aí, como é que acolhe uma mulher, né? Aí teve a questão em parceria com a saúde indígena mesmo também, que agora estou me lembrando, que a DPE também entrou em contato, né? A Defensoria Especializada. Uma CESAI, no caso, a Secretaria de Saúde Indígena? Isso. Para estar removendo uma mulher em situação de vulnerabilidade, né, da comunidade, trazendo para lá, voltando para atendimento, tudo isso foi também parte da estrutura, é uma forma de acolhimento, né, de uma pessoa que... Isso para quem está dentro dos territórios, que é uma coisa assim que eu estou falando para você, tipo, dentro do território é uma coisa, dentro do território demarcado, fora do território, uma mulher, por exemplo, indígena que mora na cidade, muitas vezes ela não vai se identificar como indígena, ela vai se identificar como parda, por exemplo, né, dentro da estatística lá, enfim. E isso também diferencia. E dificulta a informação também. Dificulta a informação no sentido de você perceber ali a cor e a classe social. Só que
a Defensoria Especializada ela atende todos de uma forma igual. Isso é bem interessante, que eu acabei percebendo dentro disso que a gente que eu estou participando, né? Do processo de atendimento. Então, tudo isso é sempre de uma forma igual. Não interessa se você for pobre, rica ou preta, branca, não. Ela atende todas de uma forma igual. Isso foi bem interessante para mim compreender e ver que realmente as coisas elas estão se modificando e elas estão... E a gente, é por isso que eu coloquei dentro de uma perspectiva de atender todas as mulheres, de fato, concretizar a Lei Maria da Penha. Acho que isso tá assim, que o objetivo da Lei Maria da Penha é alcançar, então, todas essas mulheres vítimas de violência. Proteger, é a proteção, né? Tipo assim. Em relação também a essa medida protetiva, você citou que tem uma dificuldade maior de, por exemplo, como é que faz uma medida protetiva para uma mulher que está dentro das comunidades? Como que funciona isso? Queria que você explicasse um pouquinho melhor, de acordo com o que tu já descobriu aí com a pesquisa, com o trabalho também que vocês desenvolvem na Defensoria. Nos casos dessa medida protetiva, eu só acompanhei em algumas. Isso é muito específico, por exemplo, você falar, porque às vezes a gente não tá ali com, essa aqui é indígena ou não. Por exemplo, só teve... Na verdade, isso é só pesquisa mesmo, não é algo que tenha visto no caso concreto. No caso concreto, isso já é relato mesmo de um assessor jurídico do CI, que é do Conselho Indígena de Roraima, que a medida protetiva não funcionaria. Isso já é um relato do próprio assessor, que foi o seguinte: é aplicada a medida protetiva, né, para que não aconteça mais esses casos, enfim, que a mulher está bem em situação de vulnerabilidade. Por que não ocorreu? Porque as pessoas eram da mesma família dentro de um território, por exemplo, ou dentro de uma comunidade. Não tinha como... Que vive no coletivo ali, é diferente a vivência também. Como é que... Enfim, todo mundo está se vendo ali, todo mundo é parente. Então, é bem difícil. Embora seja aplicada, sempre vai ocorrer a quebra de medida, o descumprimento da medida, porque é difícil nesses casos, né? Principalmente de quem mora perto. Aí, o estagiário do CI, que também é de direito, relatou questões voltadas para medida protetiva, né? Ele disse que é muito difícil dentro da comunidade dele e que isso ocorria. E aí a própria comunidade, a estrutura dela teria que avançar nesse sentido. São eles mesmos que têm que fazer. Não é uma instituição, não é outra pessoa, são as lideranças. Querer impor ou colocar da forma que já acontece aqui, né? Isso. Em como fazer. Existe uma forma também dentro de outros territórios, por exemplo, porque você sabe que são mais de 32 terras demarcadas, né? Para você ter o controle de tudo isso, e se eu falar de tudo isso, é bem diferente. Então, vou falar do caso lá da Raposa Serra do Sol como numa comunidade. Acontece assim. A medida protetiva, no caso, é feita pela própria comunidade. Por exemplo, o agressor, ele é modificado de lugar. Ele vai para uma outra comunidade muito longe. E aí ele é afastado da família dele, e aí ele vai prestar serviço comunitário em outra comunidade. Para outra comunidade, longe. Ou 6 meses, ou 2, ou 3, independente da infração que ele cometeu. Lá seria uma forma de coibir a violência doméstica, né, contra as mulheres lá também. Isso já ocorre e já acontece. É uma forma também. Então, para você, essa seria uma estratégia... E aí é a própria comunidade que aplica, no caso ali, o conselho. Mas essa seria uma estratégia, então, que poderia ser aplicada também em outras comunidades para fazer isso funcionar, então, a Lei Maria da Penha. São, no caso, os regimentos internos das comunidades. Eles são aplicados dessa forma, os regimentos internos. E é muito interessante também as instituições públicas, né, que estão de fora desses territórios entenderem essa dinâmica também. Mas por enquanto ainda não foi aberta os regimentos internos para as instituições, então a gente ainda está em processo de conversa, porque tem que estar bem concretizado, colocado, é claro, que o setor jurídico que trabalha com isso também está num grande trabalho em relação a isso, mas é mais ou menos uma prévia do que acontece dentro. Só que isso, a instituição, por exemplo, quando não tem jeito, acontece assim coisas piores. É claro que tem as medidas de proteção, que eu estou falando, né? Se ocorre e viola a lei da própria comunidade, a pessoa é entregue para
as instituições mesmo. Que aí elas adentram e é igual, enfim. É por isso que eu estou falando que tem que haver esse respeito também dos limites entre ali as medidas internas, né, da comunidade e das instituições. Até aqui a instituição pode trabalhar, daqui em diante é uma decisão da comunidade? Isso, exatamente. É por isso que tem esses regimentos internos que são respeitados e ao mesmo tempo em que depois não se pode aceitar, por exemplo, outros tipos de violência que são mais pesadas. As pessoas realmente, a instituição vai lá e já leva a pessoa presa. Retira realmente ali retira da comunidade e Isso. aplica uma pena mais rigorosa também. Não que não seja mais rigorosa, mas assim, mais de afastamento real. Lá manter a distância maior, isso, né? Isso. Entendi. Por exemplo, acontece casos de feminicídio dentro das comunidades? Acontece bastante. Não bastante, mas assim, tem os casos, né, específicos. Esse seria um caso, por exemplo, então, que a justiça poderia interferir. Isso, foi julgado um tempo desse, eu acho que um tempo atrás, uma questão de feminicídio no Bonfim. E além disso, né, você na sua pesquisa, o que você já tem de conhecimento, quais são os principais tipos de violência que são praticados dentro das comunidades? Todos os tipos. O último tipo que a gente identificou, assim, que tem causado bastante é o psicológico. E o patrimonial também tem pesado bastante em questões de violência mesmo, né? Mais de controle social das pessoas, por exemplo, não deixar estudar, coisas que acontecem normalmente, mas são tipos de violência que ocorrem, né? Ameaças, né, de morte, essas coisas também. E, por exemplo, teve um caso concreto em que nós estamos debatendo a questão da violência patrimonial. É a queima de documentos pessoais, né, retenção de cartões, essas coisas que acontecem, principalmente. Assim. Isso você fala até de indígenas que moram dentro das comunidades ou fora das comunidades? Dentro das comunidades também, fora, isso acaba acontecendo. Em outra situação, por exemplo, as mulheres indígenas que já moram fora das comunidades, moram dentro dos municípios, né, dentro das sedes dos municípios, tanto aqui em Boa Vista quanto nos interiores também, às vezes acabam se envolvendo com pessoas não indígenas, né? Nesses casos também a lei ela se aplica não da mesma forma que acontece dentro das comunidades? Ela se aplica na lei diferente, por exemplo, a própria Lei Maria da Penha, que ela tem, por exemplo, um caso. Tem o poder mesmo de atuar e de agir, né? caso, por exemplo, tem uma terra indígena demarcada aqui, que é a Serra da Moça, que é dentro aqui de Boa Vista, né? Dentro do território boavistense. E aí temos várias assistidas que são de lá, por exemplo, e são indígenas Wapixana. Tem também assistidas daqui da comunidade Canoani, que são atendidas também pela Defensoria Especializada da Mulher. E as leis são aplicadas, né, de medida protetiva, de descumprimento, todo atendimento ele é feito. Você falou que lá na defesa... A proximidade também é bastante relevante para o atendimento, igual eu te falei. Uma mulher dentro do território, né? É muito mais difícil de ela vir na delegacia, fazer o BO, ou então entrar em contato com a liderança, depois que vir discutir. Então, existe todo um aparato, né, para isso, que ainda não existe, por exemplo. É muito, muito dificultoso, porque tem só comunidades... Só para você imaginar. Porque eu imagino assim, né? E já estou imaginando, na verdade, tem comunidades que só chegam via aérea, ou realmente, assim, por exemplo, ali em Iramutã tem certas partes que só chega caminhando por algum tempo, né? Barcos subindo ali aquelas corredeiras. Então, geograficamente, realmente, de fato, deve ser muito complicado alcançar essas mulheres. Por isso que as ações itinerantes também são muito importantes, Sim, né? Sim, as itinerantes são importantes. Inclusive, a Defensoria estava esses dias, né? No Iramutã. Ontem, acho que era. Por esses dias. Mas é importante, né? A gente tá levando principalmente essas questões e... De dados, né? Consegue enumerar, por exemplo, você falou que na Defensoria, em caso específico, que é onde você também trabalha, né? Atua ali, percebe de perto,
as mulheres são tratadas de forma igualitária. E tem mulheres indígenas que acabam sendo identificadas como pardas. Mas, nesse contexto geral, é possível identificar uma quantidade, uma perspectiva de mulheres indígenas que sofrem violência aqui em Roraima? Ou é um dado ainda que precisa ser pesquisado? É um dado que precisa ser pesquisado, é um dado que precisa ainda ser refinado, na verdade, e que precisa mesmo. A gente percebe que, por exemplo, vocês pesquisam bastante sobre, mas a gente não tem esses dados, precisa sim desses dados, porque, por exemplo, a gente vai ter os dados da Polícia Civil, vai ter os dados do TJ, vai ter os dados da Defensoria, então as instituições, às vezes, elas têm vários dados, né? Então esses dados, eles precisam ainda ser melhor pesquisados, eu não posso responder em relação a isso. É uma falha mesmo nesse sistema de coleta de informações. Como é que você avaliaria que poderia ser feito, né, para identificar mesmo e diferenciar a violência contra a mulher não indígena e a violência contra a mulher indígena? Poderia ser feito, na verdade, eu acho que partiria Simples, da própria instituição, principalmente, porque às vezes são dados sigilosos, né? Tem casos que são complicados, tem coisas que às vezes... É claro que tem aquela lei de transparência, etc., mas só que existem instituições que eles não fornecem dados para pesquisa. Fica o tempo todo, né? Não podemos, ou então vem outro dia, então passa-se muito tempo. Está em segredo de justiça, né? Isso, exatamente. Então, tem alguns dados que eles não são disponibilizados e que precisa ter pessoas para fazerem esses dados estatísticos, né, de cunho amplo. E eu acredito que esses dados poderiam ajudar também nas políticas públicas. Que políticas públicas você acha que ainda são necessárias para implementar dentro das comunidades no combate à violência contra a mulher? Eu acho que é justamente essa conversa com as lideranças, porque, de uma certa forma, agora que está formulando os regimentos internos, facilitaria bastante. Só que não está em aberto ainda essa conversa. Iniciou-se, mas não está. Mas é uma forma de que... E aí, as próprias mulheres, como eu falei para você, que elas não estão paradas, mulheres indígenas, elas estão em reivindicação já, e aí elas estão formulando a própria política delas, como elas querem ser atendidas. É o que eu falei, elas tiveram visita na Casa da Mulher Brasileira, toda a estrutura, visitaram a Defensoria, e foram mulheres lideranças que trouxeram suas demandas, que estão conhecendo, então isso foi bem importante. Esse é o papel da liderança indígena da liderança também. Indígena mulher, que é de fato ressaltar essa questão que é bem importante, né? Que elas estão vindo atrás, elas já estão procurando e elas estão formulando as propostas delas de combate. Então, como elas querem... Porque é uma forma diferenciada. Por exemplo, a mulher indígena, ela não vai só pensar em defender ali do tipo de violência, ela vai querer defender os filhos, ela vai querer defender o território, então são formas de um pensamento totalmente diferente de uma mulher, por exemplo, que vai apenas querer se defender ali. Às vezes ela quer outros tipos de proteção, né? Embora tenha essa proteção, ela vai querer proteger o território dela, que são outros tipos de violência que elas sofrem também. E aí, outro tipo de violência, por exemplo, violência obstétrica, que mulheres indígenas sofrem muitas vezes. E os próprios relatos que elas trazem em relação a isso. Outro campo de pesquisa, por exemplo, que é violência obstétrica, que é na questão mesmo da instituição. Por exemplo, com frases, elas têm mais de 10 filhos, elas aguentam mais ficar aí enquanto passam outras pessoas na frente de mulheres indígenas, entendeu? Então, são tipos de violência que elas sofrem e que elas vêm relatando. Então, isso dentro do papel delas de protetoras, como ser mãe e também de combate à violência, né? Elas vêm nesse sentido. Nossa, e é bem legal. Isso é muito grave, porque assim, a violência obstétrica é uma violência também de gênero, né? Exatamente. E é uma violência ali que afeta não só uma mulher, mas afeta o bebê também, afeta aquela criança, e eu acredito que em muitos casos pode até trazer consequências para a saúde desse bebê. Mas é uma pesquisa ainda que acho que você ainda deve fazer, né? Essa seria, acho que talvez para outra pessoa fazer esse tipo de pesquisa, porque a minha é mais nessa perspectiva gênero mesmo, de violência doméstica, né? Doméstica, né, das mulheres, principalmente a coibição e o próprio reconhecimento delas sobre, acho que já é um avanço bastante em relação a isso. E tem muita coisa para ser para ser explorada, né? para ser escrita, para ser debatida, a própria questão das estatísticas que você falou, isso precisa sim, né?
E em relação a essa conversa, né, entre a justiça aqui de Roraima e as lideranças indígenas, você falou que já está ali no início do diálogo, já está no início dessa conversa. Que perspectivas você vê para esse alinhamento, né, esse encaixe aí da linguagem da justiça com a linguagem das lideranças indígenas na defesa das mulheres? Outro dia eu estive numa formação, acho que faz mais ou menos um ano, sobre as resoluções, né, que precisam ser aplicadas. E aí tinha vários juízes em formação, tinha pessoas também relacionadas, principalmente do Tribunal de Justiça, eles estavam em formação justamente com antropólogos, com o próprio assessor jurídico do CI também, do Conselho Indígena de Roraima, todos estavam em formação. E aí tem a questão também dos conselhos que tem dentro da comunidade, da formação voltada para a lei, o que precisa ser feito. Então, está tendo uma conversa, embora assim, inicial, que ela já está sendo alcançada, isso é bem importante. Mas as mulheres estão sendo ouvidas, né? Mas, assim, isso ainda é um pequeno passo, né? Que ele precisa ainda ser avançado nesse sentido. Por exemplo, eu vejo uma mulher indígena que sofre violência, consegue talvez até um atendimento ali na Casa da Mulher Brasileira, mas como é que funciona o atendimento pós, né? Pós essa denúncia, pós a medida protetiva, um acompanhamento, por exemplo, psicológico é necessário? Com certeza. E aí, o acompanhamento, eu acho que com certeza é feito pela CESAI. A Secretaria de Saúde? Sim, porque lá existem as psicólogas e psicólogos também de lá, que são atendidas. Então, se ela precisa ir, com certeza ela é atendida por lá também. E que diferença faz esse acompanhamento pós a denúncia, pós a notificação? Muita diferença. Principalmente, por exemplo, se uma pessoa faz uma denúncia e aí no outro dia ela quer retirar a medida protetiva, se ela teve a medida protetiva, né? Ela solicitou e teve a medida protetiva. E aí eu falo da própria estrutura mesmo, da DPE lá, do primeiro juizado, da especializada, por exemplo, denunciou no final de semana, e segunda-feira, por exemplo, sai a medida protetiva dela. Aí ela vai lá no atendimento de quarta-feira querendo retirar. Ela vai ter que passar pelo psicólogo primeiro. E por que aparecem esses casos de querer retirar? O que causa essa motivação? Muitas motivações. Ou depende financeiramente. Uma ameaça também? Uma ameaça também. Então é por isso que justamente ela tem que passar pelo psicólogo. E ela tem que passar, por exemplo, antes dos 3 meses por exemplo, são 90 dias, né, para a mulher que é válida, válida entre aspas que eu tô falando, a medida protetiva. Se ela querer retirar depois de 3 dias, ela vai ter que passar pelo psicólogo, ou menos de 1 mês, ou 2 meses, ela vai passar pelo psicólogo, né, para compreender por que ela quer retirar. É justamente isso que você tá falando, o que aconteceu. Então, isso já é de uma outra demanda, né? Não posso falar sobre, mas justamente o psicólogo vai debater isso com ela. Não sei como é o atendimento que eles fazem, mas às vezes ela até desiste de retirar a medida protetiva, ou às vezes ela quer mesmo, então isso acontece. É muito delicado, né? Entender. Delicado. Cada caso é um caso, cada mulher indígena tem ali a sua realidade. Mas que recomendações você daria ainda para que essa lei, né, a Maria da Penha, fosse aplicada, que ela fosse efetivada, na verdade, para as mulheres indígenas? Para as mulheres indígenas, primeiro, conhecimento da lei. Como eu falei para você, existem comunidades que não conhecem sobre a lei. E às vezes outras pessoas vão pensar, por exemplo, se é uma comunidade muito distante, ele vai falar assim, mas por que você está trazendo uma lei de branco para cá para gente? Embora ela seja uma lei bem importante no combate à violência no mundo inteiro, né? Ela é referência, a Lei Maria da Penha. E até pro caso brasileiro também, a gente percebe que tem muitos homens que não gostam. Ou então existe uma certa resistência. Resistência em relação a isso, e o pessoal sempre pergunta, por que não tem então, se tem uma Maria, por que não tem um João da Penha, ou um João, né? Um José da Penha, pra gente também ter, porque tem homens que sofrem violência. E aí, o que é dialogado ali nesse momento, quando esses homens fazem esse tipo de questionamento? É que existe lei para isso, né? Tanto que outro dia
estava falando sobre isso e estava pensando realmente. E aí eles fazem esse tipo de pergunta não só aqui, mas também nas comunidades, né? Sobre por que não tem o João da Penha. E aí não existe uma lei João da Penha para os homens em situação de violência. O que fazer? É claro que a gente sabe que os homens também sofrem violência praticada por mulheres no âmbito familiar, mas só que eles não estão desamparados, os homens nunca estiveram desamparados pela lei. E caso ele tenha o direito violado, ele pode registrar a ocorrência policial na delegacia, né? Pode ir na delegacia mais próxima, e aí as penas aplicadas para a mulher que agride ou ameaça também o companheiro, namorado, cônjuge, etc., pode ser até irmão também. As leis estão previstas no Código Penal mesmo e na Lei de Contravenções Penais. E aí eles podem fazer, né, essa denúncia. E aí, caso um homem sofra, por exemplo, ameaça, perseguição, agressão por parte da mulher, ele pode, na delegacia, registrar uma ocorrência policial. E aí, se ele sofre alguma ofensa física, psicológica, também ele pode denunciar. Ou seja, eles também têm essa prerrogativa, né? Simples Então, assim, até porque existe lei para isso. Existe lei para isso, sempre existiu. Agora, para nós mulheres, que o negócio foi mais complicado, né, devido aos dados. E eles entendem isso nas comunidades, quando há essa conversa, de acordo com o que você pesquisou também? De uma certa forma, sim. É igual eu falei, se as crianças tiveram uma percepção, né? percepção sobre isso, que a gente às vezes fala, as crianças não têm percepção, se elas têm, e se elas também colocaram até propostas por meio de desenho do combate à violência, por que pessoas adultas não vão ter? E é claro, quando eles fazem esse questionamento, na verdade é uma forma de demonstrar como os homens veem a sociedade, ou como as mulheres são vistas na sociedade também, pelo próprio viés do patriarcado também, né? Porque a gente sabe que o patriarcado, ele parece que ele se protege em si. Então a gente tem uma luta diária em relação a isso, que é justamente o diálogo, falar para eles que nós não estamos falando isso para o mal deles, mas sim para combater o que acontece, né, com as famílias, com as mães, com as avós, com as filhas, com os filhos também, com as crianças, e que afeta totalmente a sociedade, e que isso precisa ser combatido. Então isso é bem compreendido também pelas lideranças masculinas, e ao mesmo tempo em que há uma resistência, existe também um forte debate por parte das mulheres também que estão lutando contra isso. Isso é bem importante. Você falou sobre o patriarcado, né? A gente fala sobre patriarcado e a gente vê aqui claramente essa realidade entre as pessoas não indígenas, mas o patriarcado também é presente dentro das comunidades? Com certeza, né? Principalmente porque quando eu falo de violência de gênero, mulheres anteriormente, por exemplo, cultura do estupro. Hoje temos um debate também sobre estupro de vulnerável, 14 anos de idade, né? E aí nas comunidades isso ocorre. As falas, por exemplo, de pessoas que falam, mas na comunidade as mulheres casam cedo, 12 anos menstruou, 13 anos, 14 já pode casar, né? Já estão grávidas e tal. E isso também faz parte de todo um sistema. Se a gente percebe antes, na sociedade, né, não indígena, as pessoas também, quando já menstruavam, já estavam prontas, né? E dentro das comunidades acontecia isso, acontece em várias ainda, o estupro, né? E as pessoas falam assim, vamos passar a mão, passar o pano, não entrega para a pessoa que, né, estava, a pessoa casa, mas isso é um tipo de violência também. E é uma violência muito grave, né? Porque ali são adolescentes, né? Exatamente. Aí você pensa, né? Mas faz parte da cultura. Aí vai para aquele debate que eu falei, mas até onde a cultura ela é válida? Até onde a gente tem que combater esse tipo de violência cultural? Que às vezes muitas das violências elas foram impostas também, né? Então, se todo esse pensamento do patriarcado em si, ele vem junto com a colonização. É isso que eu ia até perguntar, qual a influência dos povos não indígenas muito para dentro das comunidades? Sim. E aí, isso, toda essa estrutura patriarcal, ela chega junto com a colonização, de fato, também. Lá em 1500, né? Isso. Então, toda essa estrutura, ela permanece e a gente vai debater sobre isso. É igual eu falei, violência obstétrica, violência psicológica, violência territorial, por exemplo. Se for uma mulher lutando por um território, é muito mais difícil.
né? Ela vai sofrer muitos tipos de violência. Se for um homem, vai ser menos, uma violência a menos, mas de uma certa forma vai ser violência também. Então, existe toda essa percepção que a gente... É igual eu falei para você, tem que perceber a questão sociocultural, até onde é que vai, até onde é que chega essa parte da violência e o que precisa ser combatido. Por exemplo, essa parte aí, ela precisa ser combatida. É porque, às vezes, são crianças, às vezes não entendem toda a questão. Então, elas são tipos de violência que elas precisam ser debatidas, precisam ser discutidas, elas precisam ser combatidas também. Até porque a população indígena ela já sofre muita violência, independente do gênero, independente da idade. A própria população indígena já é uma população violentada, né? Então, acho que isso expande, né, ainda mais essa dor às mulheres também, que acabam sofrendo com esse patriarcado, com a violência, por exemplo, de menores, né, o estupro ali, adolescentes. E muitos dados sobre isso, né? A gente tem visto muitos dados sobre essa questão, né? E precisa sim ser combatido. E aí não fechamos os olhos para isso, né? Outro dia eu estava conversando sobre uma forma também de violência de gênero voltada para as mulheres indígenas. Outro dia, nos jornais, nós vimos mulheres Yanomami que foram assassinadas na rua. Não houve um protesto para elas, né? Elas, enfim, até hoje, caso não solucionado. É um tipo de violência que a gente pode perceber. Talvez se ela fosse uma pessoa de influente, né? Muito mais, talvez já teria sido resolvido o caso. Então, são partes que a gente vê de uma sociedade também que precisa, né, compreender toda uma realidade. Você percebe, então, com essa sua avaliação, você percebe um silenciamento, na verdade, das vozes femininas indígenas? Sim, mas ao mesmo tempo em que lutamos contra, a gente percebe, né, por parte de uma parte da sociedade que isso é silenciado, né, em relação a isso. É uma luta que já vem de muito tempo, né? Já houveram várias conquistas, até como o ensino voltado aos povos indígenas, ensino superior, que insere indígenas dentro das instituições para levar de volta às comunidades o conhecimento, né? A esclarecimento sobre esse tema, como a gente está tratando aqui, que é a violência doméstica, a violência de gênero. Mas eu queria te perguntar, assim, em relação à pesquisa mesmo, né? Quais são os próximos passos aí, o que é que você pretende ainda se aprofundar para trazer à tona, né? Mais informações que possam contribuir também com as políticas públicas? Uma das coisas bem importantes desse trabalho, que eu estou terminando agora, é trazer as propostas das mulheres, para que o público em geral veja, né, para que a sociedade em si veja o que elas estão reivindicando e do que elas precisam para ser melhor atendidas. Acho que seriam a cereja do bolo do trabalho. Só para a gente também entender quais essas reivindicações das mulheres indígenas que já estão pautadas na sua pesquisa. Atendimento psicológico para os agressores. As mulheres, ela tem até porque os agressores, quando a gente fala de agressor é uma pessoa próxima, né? Tio, avô, muitas vezes é o filho, ou cônjuge mesmo. E aí, quais são as propostas delas? Para que exista um atendimento psicológico para entender por que ele praticou aquele tipo de violência, né, para que ele seja tratado também dentro da comunidade. Isso é bem interessante, é uma conversa, e aí as mulheres também têm a conversa com os homens que, né, praticam violência. Teve um caso, eu vou até contar aqui, acho que você vai até... Foi bem emocionante. Teve um caso que nós estamos fazendo atendimento na comunidade mesmo, e aí estava eu, a coordenadora, a Tuxaua-Geral das Mulheres, nós fomos conversar com o agressor. E aí, as fotos que nós recebemos da vítima foram pesadas, isso dentro do território. E aí, nós perguntamos para ele por que ele tinha feito aquilo, e aí ele respondeu, né, dizendo que... Enfim, era uma briga deles e tal. Aí ela pegou na mão dele e falou assim pra ele: você tem a sua mão pra você plantar, colher. Então, é uma forma totalmente diferente de ver o mundo, né? Você tem a sua mão pra plantar, colher, cuidar dos seus filhos. Olha o tamanho da sua mão para o tamanho da mão dela.
Aí ele ficou todo vermelho, né? Falou assim, você precisa ver que a sua mão é para fazer coisas boas, não é para fazer coisas ruins. Então a gente sentiu que naquela hora ele sentiu assim, o peso, né? Ele falou assim, a sua mão é para trabalhar, para dar sustento para sua família, né? E ele tinha assim tantos projetos de vida e a gente percebeu, assim, outra pessoa talvez não teria, né? Essa acessibilidade, né? De conversar com ele, dizer para ele o que ele precisa. Aí ele parou e ficou parado, né? Pensando, então são formas de atendimento que a gente tem dentro da comunidade, né? De conversar com ele, porque das fotos que a gente viu, a gente falou para ele, olha isso aqui que você fez. E olha a sua mão, olha o tamanho da sua mão. Você foi feito para cuidar, para estar junto, né? Plantar roça, estar bem com seus filhos. Enfim, a gente teve uma conversa forte sobre isso. E aí ele falou, se você, mais uma vez, infringir a lei comunitária, você vai ser entregue. Aí não foi um aviso, né? Prévio de mostrar. E aí ele ficou parado. Aí ela falou, ele achou que eu não teria coragem de vir falar aqui. Aí ele falou assim, que realmente ele não pensava que ela poderia ir lá realmente denunciar sobre isso. Então é um caso assim que a gente percebe que precisa ser combatido mesmo e que precisa dessa conversa. Então as mulheres reivindicaram psicólogo para esse tipo de violência, para pessoas que, né, fazem, e conversas mesmo com eles, né, de conciliação, porque já existe a conciliação lá. Então, de mais conciliadores formados, que entendam da lei, que compreendam toda... Que compreendam a realidade indígena. A realidade de lá, indígena. Então, esse é um trabalho que precisa ainda muito mais de força, principalmente das instituições, para que a gente consiga alcançar essas mulheres, né, em situação de vulnerabilidade. E capacitar esses profissionais, porque você falou agora desse caso específico e você percebe uma sensibilidade e um conhecimento de causa, um conhecimento do cotidiano, da cultura indígena desse profissional que conseguiu ali colocando a realidade do ambiente que ele vive para mostrar o quanto que a violência trouxe impacto para aquela família, né? Sim. Aí, enfim, foram várias outras palavras, né, que usamos para estar conversando com esse agressor. E aí ele falou, não, vou fazer mais isso, enfim, conversou, né, falou que ia ficar bem, e se não desse certo ele ia mesmo se separar, mas que ele estava ali num compromisso de mudar, né, e se ocorresse de novo caso, aí sim seria... E percebe depois dessas intervenções, né, dessas conversas, ele um exemplo, mas outros casos, percebe-se a mudança desse comportamento, da perspectiva mesmo? Tanto para as mulheres, né, que elas vão acabar conhecendo os tipos de violência, né? Conhecendo a lei, e também por parte deles, né, porque eles vão acabar percebendo que, se a gente cometer algum tipo de infração ou algum erro, que eles falam assim, né, e principalmente a linguagem, né, que eu ia dizer aqui, a linguagem de você conversar com uma pessoa indígena. Você vai conversar com uma pessoa indígena, você tem que usar não o juridiquês, né, por exemplo. Você vai usar outras palavras para poder explicar do cotidiano ali, com as crianças, com as mães, né? E até porque as mulheres, elas demoram um pouco para se abrir. Elas mais em recreativos do que numa roda de conversa. Elas se abrem mais num recreativo do que você tá ali. Meio que falando, falem sobre o tipo de violência, elas não vão falar, elas vão falar depois. E aí, depois que elas vão trazer as propostas delas, quase que no tempo delas, assim. Então, até para você conseguir, né, realizar tudo aquilo, é bem diferente. Você tem que ganhar confiança. Eu percebo que eu já fui em algumas comunidades que as mulheres observam muito, né, antes de se abrirem. Exatamente, é nesse sentido. Aí elas vão olhar muito, qual é o tipo, até elas... Aí depois que elas vão falar o que realmente ocorreu, do que acontece. Às vezes pode acontecer no almoço, pode acontecer num café, pode acontecer quando elas estão tomando caxiri, pode acontecer em qualquer momento. Então, às vezes, você tem que estar preparado para aquilo. Às vezes, elas vão te chamar lá, tipo assim, vamos varrer aqui o quintal, deixar limpo, e aqui estão conversando rapidinho com você. E acaba que, né, é nessa forma. E aí, elas vão, às vezes, lhe chamar, você pode explicar sobre isso? E você vai ter que se desdobrar para explicar aquela questão, aquela situação.
Por isso que é importante esses profissionais sensíveis também para, acho que até um tempo maior, não apenas chegar na comunidade, passar 2 horas ali e ir embora, né? Mas permanecer durante um tempo, né? Um dia pelo menos inteiro, ali acompanhando toda a atividade, respeitando também a rotina das comunidades. Exatamente. É isso mesmo. E aí é por isso que essa formação de indígenas é bem importante, porque assim, o próprio indígena vai acabar percebendo. Por exemplo, nós temos uma psicóloga que faz o atendimento de toda uma região, uma única indígena, por exemplo. Ela tem muitas demandas toda vez que ela vai, porque ela consegue compreender. E aí até as pessoas se abrem para ela, né? Isso, exatamente. E às vezes ela tem se demonstrado de ter coordenado outros psicólogos e ajudado bastante, de ela não ir, porque às vezes é muito pesado para ela também, por ela ser da comunidade, por ela ser parente de quase todos também. Então isso também precisa, né, ser trabalhado. É um trabalho gigantesco. Só para citar quem está nos acompanhando aqui na Rádio da Defensoria, estou conversando com a Mávera Macuxi, que é indígena, que é estudante de Direito, né, e estagiária também da Defensoria Especializada da Mulher, e trouxe uma pesquisa muito relevante sobre a violência de gênero dentro das comunidades indígenas, intitulada Mulheres Indígenas em Roraima, entre o alcance e o avanço das perspectivas de gênero sobre a Lei Maria da Penha. É uma lei que foi instituída pelos não indígenas, mas que tem ajudado e tem sido adequada também, né, Mávera, para populações indígenas. A gente pode dizer assim? Claro, com certeza, porque ela é uma lei válida, né, em todo o território nacional. Então, ela precisa ser conhecida, embora ela tenha feito 18 anos de idade esse mês, esse ano. E é importante que a gente sempre esteja falando sobre ela, porque nem todas as mulheres às vezes conhecem, nem todas as mulheres conhecem a Casa da Mulher Brasileira, nem todas as mulheres sabem que a Defensoria faz a defesa das mulheres, por exemplo. Então, isso precisa ser muito mais debatido em toda a sociedade. Isso a gente está falando aqui dentro da própria capital Boa Vista. Tem mulheres que não têm conhecimento, né? Imagina dentro de um território. É por isso que eu estou falando, essa insistência de a gente compreender toda uma realidade. Aí, outra demanda também, que a gente estava falando de demanda, seria a tradução da Maria da Penha, por exemplo, para outras línguas. Nossa, isso aí seria sensacional, né? Muito bom. E aí nós temos projetos itinerários de uma professora que é ali do território Alto Arraia, da comunidade Alto Arraia, terra indígena Alto Arraia, é incrível, né? Porque às vezes o nome da terra... E aí ela está fazendo um itinerário falando sobre as violências, e ela queria fazer isso e traduzir algumas coisas para língua wapixana, que é bem importante isso também, ressaltar. E aí, algumas propostas, as mulheres colocaram na língua. Então, existem, né, essas demandas. Isso, traduzir de volta. Então, porque existem outras palavras que são na língua e existem outras palavras que são em português que não tem tradução, por exemplo, né? Aí tem que procurar uma coisa semelhante ali que explique o que elas estão precisando. Exatamente. Né? Então, isso tem ocorrido e tem sido uma da demanda das mulheres, que pode estar também dentro do trabalho do qual estou realizando. Então, são umas das coisas, igual eu falei. Psicólogo para os agressores, defesa das mulheres também. Das crianças também, né? O itinerário, né, na língua, a lei na língua para que elas consigam compreender e mais facilitada, né? São coisas que elas reivindicam. Nossa, são muitas, acho que... Pois é, que eu tô falando. Eu tô contando aqui na minha cabeça quantas são línguas umas das reivindicações, assim. Que você destaca como as principais, né? As principais. Porque só na minha cabeça aqui eu lembrei de Macuxi, Wapixana, Taurepang, Yanomami, Garicó. Pois é. São muitas línguas, né, maternas que nós temos aqui no estado de Roraima. Você falou que são mais de 32... terras demarcadas. Terras demarcadas, né? Então temos um território gigantesco aqui em Roraima. É uma especificidade do estado de Roraima, esse grande território também, né, dos povos indígenas. Diferente, por exemplo, do sudeste, do sul do país, que não reservou esse espaço, né? Não respeitou os povos indígenas ali na colonização, quando começou todo o problema, né? Que a Mávera trouxe aqui sobre a cultura do patriarcado dentro das comunidades também e para os povos indígenas. Então, assim, eu acho que foi muito esclarecedor, né, a sua conversa aqui, e eu queria deixar esse espaço também para você trazer suas conclusões
sobre tudo isso enfim, fazer suas considerações também sobre esse tema. Sobre o tema, é importante destacar que é relacionado à Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, e justamente falar da importância dessa mulher, né? Esses tempos nós tivemos vários debates, nós temos outros debates contra ela, né? Trazendo outros dados, enfim, de vozes da minha cabeça, mas assim, de demonstrar o quanto essa lei é importante para o combate, não só à violência, de todas as formas de violência contra todas as mulheres, aí, em específico as mulheres indígenas, e ainda precisa ter essa incisão, né, desse debate muito maior, e que essa violência ela precisa ser combatida dentro dos territórios, porque nós não vamos fechar os olhos para quem está lá também, dentro dos territórios indígenas, são mulheres, são crianças, né, são adolescentes, que precisam de um alcance da lei, precisam, e a gente não pode se calar diante disso. Então, é uma mão da Maria da Penha entrando dentro dos territórios e que precisa ser alcançada. E que as instituições elas abram os olhos para essa parte também, que é bem importante. E dizer que não só isso, mas que as mulheres estão vindo na própria reivindicação delas também, que é parte, né, de toda a sociedade que precisa ser vista. Acho que não mais... É isso, né? Mas eu queria te agradecer por ter vindo aqui, ter aceitado o convite, vir falar desse tema aqui que é tão necessário, principalmente para o estado de Roraima, tão importante para a gente. É importante também nós não indígenas, eu falo, e outras pessoas também entenderem a realidade dos povos indígenas. Nós estamos inseridos dentro de terras indígenas também aqui, e eu agradeço que você tenha vindo, esclarecido, tirado essas dúvidas e levantado também essa temática, né, esse debate aqui também com a gente. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço por tudo e também por esse momento, né, de debate, de combate, principalmente pelo Agosto Lilás que nós estamos tendo, e dizer que nós precisamos avançar nessas questões, né? Não só as mulheres brancas, negras e indígenas, mas todas as mulheres, de fato, né? Precisam desse combate. A gente precisa, igual você estava falando, a gente falar do alcance das mulheres, às vezes é um pouco difícil, né? A gente, vamos ver o que a gente avançou. Avançamos em muitos aspectos e precisamos avançar ainda mais. Hashtag em defesa delas. E aí eu vou passar o endereço aqui da Casa da Mulher Brasileira, onde está situado o Ministério Público, o CHAME, aliás, o CHAME não, na verdade, tem o apoio também do CHAME, tem o apoio da própria Defensoria Especializada de Combate à Violência contra a Mulher, que fica localizada ali na rua Uraricuera, no bairro São Vicente, é um prédio ali gradeado, né, que tem até uma arquitetura meio amarela e verde, assim. Então, se você, mulher, passa por alguma situação dessa, seja indígena ou não indígena, procure a Casa da Mulher Brasileira. E tem um telefone também aqui, que é o 95-991-12-57-93. E a Casa da Mulher Brasileira está lá exatamente para esse título que ela leva, né? Para a mulher brasileira. Certo, e nós Bárbara? também temos o DIVA, né? Da Defensoria Pública, que faz atendimento às mulheres, né? Isso é bem importante porque não só as pessoas não sabem, né, que a Defensoria tem a especializada, que faz a defesa das mulheres. Então, elas podem entrar em contato também com o DIVA. Qual o número? O telefone é 2121-0264. Lá você pode estar agendando, né, o seu atendimento, né, sua demanda, junto com os assessores, que aí vão te encaminhar, seja para a defensoria especializada ou não. Mas mais uma vez, na verdade, Mávera, muito obrigada, viu? Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho e que continue aí trazendo esse impacto, esse sacode, na verdade, né, para essa realidade aqui do estado de Roraima. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Então é isso, a gente vai encerrando mais entrevistas DPE. Hoje conversei com a pesquisadora, estudante de Direito e também estagiária da Defensoria Pública de Roraima na Defensoria Especializada da Mulher, Mávera Makushi, que trouxe essa temática sobre a questão da violência contra a mulher
mulheres indígenas aqui em Roraima. Mais uma vez, muito obrigada, e eu te lembro que você pode acompanhar este programa e outros programas produzidos pela Rádio Defensoria no Deezer, no Spotify e no YouTube. Basta pesquisar Defensoria RR. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!